Com imensa alegria, nós queremos chamar ao palco ela, psicóloga, com 11 especializações e 2 mestrados nesta área, casada, mãe de 3 filhos, pastora na Assembleia de Deus, autora da série de livros Edificar e apresentadora do programa de televisão Renovo, Sara Mendes, futura brilhante marca da paz! Boa tarde, pessoal. Você quer ficar ao centro? Quero, por favor. Que a paz do Senhor seja com você nessa tarde, amém? Eu quero dizer que para mim é uma grande honra poder participar dessa primeira convenção linda, desse marketing multinível, que em menos de 6 meses tem feito esse estrago santo no mercado da moda evangélica no nosso Brasil. Que o Senhor continue encorajando você. Pastor Tamar, pastora Val, Guilherme, Eduardo, essa família que eu amo muito. E pastor, só quero falar uma coisa antes de eu começar a falar diretamente o que eu quero entregar para você nessa tarde. Mas, enquanto eu olhava tudo isso acontecendo, eu conseguia ver na sua vida e na sua casa a forma do nosso Deus que nunca muda. Todas as vezes que Deus levanta alguém na Bíblia, Ele nunca levanta um indivíduo com o propósito de abençoar exclusivamente essa pessoa. Quando Deus levanta Esther, o propósito era que o povo judeu fosse abençoado. Quando Deus levanta Moisés, o propósito é que ele fosse o libertador do povo do Egito. Quando Deus levanta José, o propósito era que aquele povo fosse completamente transformado pela vida de José. Quando Deus levanta Daniel na Babilônia, o propósito era que o reino dele fosse estabelecido através da vida de Daniel. Então, Deus nunca tem propósitos individuais com pessoas. Pelo contrário, Ele libera bênção sobre a vida de pessoas que entendam que a bênção dele é para alcançar o coletivo. E quando eu olho para a marca da paz, eu entendo esse formato de agir do Senhor. Vocês são essa família que refletem Deus. É muito clara a prioridade na vida de vocês. Vocês não são presos em coisas. Vocês mantêm no mesmo nível. E eu estava conversando com o Célio ali, aqui eu quero encerrar isso. Porque isso não é puxação de saco. Mas eu creio que você sempre precisa entender para quem Deus deu a visão que te abençoa. Amém? Para quem Deus decidiu levantar para que a sua casa, o seu coletivo, o seu salário, a sua vida, a sua família, as pessoas que vão entrar nesse sonho, também fossem abençoadas. E eu conversava com o Célio ali, daquela vez que o senhor estava contando para a gente como que tudo começou. Você fez umas camisetas, as camisetas encalharam. E aí o senhor resolveu vender as camisetas entre a igreja para construir o departamento infantil da igreja local, da Assembleia de Deus da Cidade Jardim. E eu penso que ali a bênção do Senhor foi liberada sobre a sua casa. Deus entendeu que Ele podia te abençoar. Que os seus olhos, os olhos da sua casa não estariam nisso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E já estou, #partiu Recife, empolgada com tudo que o Senhor continuará fazendo na sua vida, na sua história, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Deus tem prazer em satisfazer o desejo do seu coração para a sua alegria, mas muito mais, para que o nome dEle brilhe através da sua história. Então, já fui apresentada aqui, e eu quero compartilhar com você uma palavra que entra muito nisso tudo que a gente está falando aqui, muito em tudo isso que está sendo dito durante todo esse tempo aqui. Unbroken, que é um livro que se baseia no livro Invencível, que é uma história de sobrevivência, resiliência e redenção. Veja bem, sobreviver, persistir, que é resiliência, e se redimir. Laura Winterbrand conta com o roteiro de 2 irmãos, Joel e Anthony Cohen, que ganharam o Oscar por um filme que se chama Onde os Fracos Não Têm Vez. Esse filme foi baseado na história de Zamperini. Você já deve ter ouvido falar alguma vez desse cara. Esse homem foi capturado pelas tropas japonesas depois de sobreviver por 47 dias em uma embarcação bem pequenininha, depois de ter sofrido um acidente aéreo durante a guerra.
E mesmo sobrevivendo, depois de terríveis ataques, maus tratos no campo de concentração japonês, esse homem volta para os Estados Unidos e ainda se torna um dos maiores campeões olímpicos da história. E esse filme ganhou vários Oscars, porque Zamperini não só transformou a vida dele, mas ele transformou dificuldades em potenciais. Ele transformou aquilo que era negativo em algo que era absolutamente positivo. E assim a história foi marcada e tudo isso veio a calhar com essa linda história. Quando a gente fala em dificuldade, e talvez você que escuta a palavra dificuldade pode pensar, eu sou especialista em dificuldade. Ninguém na vida sofreu mais que eu. Se você for mulher, você ainda tem um plus. Porque a mulher ela é especialista em trazer o drama para aquilo que ela quer contar, né? E a gente acha que às vezes é bacana a gente ficar contando das piores coisas que a gente viveu, e a gente, se pudesse, dava um lenço para a pessoa chorar com a gente, né? E uma música de fundo para dar um drama maior. Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente não entende que a visão pessimista da vida ela é mononuclear. Quem é pessimista só enxerga as coisas de um jeito, só olha para as coisas de uma forma, não existem outras possibilidades, e ela firmada no negativo, nos obstáculos e nos empecilhos. Vamos supor que eu coloco aqui esse copo com metade de água, um pouco mais do que ele está agora. Um pessimista olha para esse copo e fala, não quero essa água não, o copo está quase vazio. Agora o otimista, ele olha para um copo que tem metade de água e fala, esse copo está quase cheio, eu quero beber ele todo, que vai matar minha sede. Essa capacidade de enxergar o negativo, ela não permite que você vise o abrangente, que você olhe o todo, o que é característico da visão otimista. O otimista, ele enxerga 360 graus. O otimista vê possibilidade onde os outros verem fracasso. O otimista enxerga um renovo positivo naquilo que não tinha nada de novo. É uma pessoa que trabalha com possibilidades e com promissões. Diz que até certa vez, um dono de um galinheiro pegou uma águia, cortou as asas dela, deu uma lixada no bico e fez com que essa águia ficasse ciscando como galinha no galinheiro. E por algum tempo ele alimentou essa águia como galinha, ensinou ela a ciscar, ensinou ela a comer milho, ensinou ela a fazer cocó. Mas de repente o dono, o tratador dos galinheiros mudou. E esse novo tratador olha para aquela águia transfigurada em galinha e fala, esse bicho é diferente. Parece galinha, tem jeito de galinha, cisca como galinha, come milho, faz até cocó. Mas eu estou achando que não é galinha. E para acabar de matar a sua dúvida, esse homem então pega aquela águia, uma vez parecida com galinha, e leva para um alto penhasco. E de lá, ela solta aquela galinha transvestida, aquela águia transvestida de galinha. E como a natureza da águia estava lá, o DNA estava dentro, as coisas que caracterizavam aquele animal como águia não tinham mudado. Aquela águia então começa a perceber que ela podia bater as asas. E uma vez batendo as asas, ela podia voar. E uma vez voando, ela compreendeu que ela não era galinha. Querido, quando você é positivo, você se torna águia, mesmo tendo tudo para ser galinha. Agora o contrário também é verdadeiro. O negativo, mesmo podendo ser águia, acredita que ser galinha é mais tranquilo. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, Deus fala a Josué o seguinte, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Josué ouve essas palavras de Deus, uma crise tinha se instaurado na vida dele. E sabe qual que é o problema da crise? Ela não avisa que vai chegar. Ninguém recebe um telegrama dizendo, olha, dentro de alguns dias você vai passar por um período de crise. Dentro de alguns dias você vai receber no seu corpo uma enfermidade. Ninguém recebe um sinal de fumaça dizendo, olha, fica atento que você vai quebrar. Olha, fica atento que você vai ter uma crise no seu casamento. Olha, fica atento que você vai ter dificuldades na área ministerial. Ninguém recebe isso. A crise não avisa. E esse era o contexto de Josué. Moisés tinha morrido. Moisés era o líder do povo. Era ele quem dava a voz. Era para ele com quem Deus falava. Era ele quem guiava. Era ele o líder. Esse líder que era naquela lebre.
Moisés era lebre, era para ele. Moisés, levanta o cajado, o mar abria. Moisés, olha, fala para Faraó que as pragas vão comer o Egito. E Moisés fazia. Era para Moisés que Deus se revelava. Foi para ele que Deus deu os 10 mandamentos. Mas Moisés morre. E o livro de Josué começa nesse contexto. Uma crise é instaurada na vida de Josué. Só que tinha um problema. A promessa de Deus não tinha se cumprido na vida do povo. Moisés estava morto, mas tinha uma Canaã para ser alcançada. Moisés estava morto, e antes de Canaã ainda tinha que ser cruzado um Jordão. Moisés estava morto, mas existia um povo que precisava chegar na terra que manava leite e mel. Então Deus chama Josué e fala: Josué, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Tende bom ânimo. E se você ler esse capítulo por 3 vezes, você vai encontrar Deus falando: tende bom ânimo. Sabe por quê? Porque no momento difícil, no momento que você acha que não dá conta e que todo mundo é melhor que você tende a ficar desanimado. E o desânimo, uma das principais características dele, talvez a mais danosa, é que ele é contagioso. Fica perto de uma pessoa desanimada para você ver. O animado, ele não contagia tão fácil quanto o desanimado. Talvez você tenha tido a experiência nessa conferência. Você convidou alguém e a pessoa de repente falou: ah, não, pensei bem, não vou não. Goiânia, vi que está chovendo. Ah, não, percebi que a cidade é violenta, não gostei. E aí essa pessoa falou com mais 5. E as 5 que tinha debaixo de você não vieram por causa de um desanimado. Ei, o Deus que te fez, que te conhece, que te ama, Ele é contra o desânimo. Sara, o que você está falando isso? O que você pensa? Eu posso te dar vários exemplos, mas eu quero te dar mais um só. Jesus, quando cura a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que durante 12 anos sofria de uma hemorragia, e a hemorragia naquela época não era só uma crise física, um problema na saúde. O fato dela ser hemorrágica tirava do centro de convivência, ela era vista como imunda. Provavelmente ela já tinha perdido o marido. A Bíblia não nos dá com certeza, mas os teólogos afirmam que provavelmente até o marido já tinha ido embora. E ela não tinha cura. Mas Jesus chega e a cura de forma instantânea. E a primeira coisa que Jesus fala para aquela mulher é: mulher, tende bom ânimo. Aquela mulher devia ter jeito de gente desanimada. Ela sangrou 12 anos. E o que Jesus sabia era que uma pessoa desanimada, ela não influencia ninguém. Um líder desanimado, ele não influencia ninguém. Dizem que, estava vendo o Jordão falar e eu estava me lembrando disso. Dizem que o discurso convence, mas só o exemplo arrasta. E quando nós não temos essa condição de arrastar pessoas, porque o desânimo chega, além de agir contra aquilo que Deus tem, nós começamos a agir em desfavor de nós mesmos. Então, diante desse cenário, eu quero caminhar com você olhando para Josué de forma rápida. Como Josué encontra o sucesso, o êxito? Nós sabemos que Josué chega à terra prometida. Ele chega até Canaã. Ele consegue cumprir aquilo que o Senhor tinha designado para ele como líder. Ah, Sara, mas foi só ele e Caleb. Mas ele estava lá. Ele alcançou o sucesso. Querido, sabe o que é sucesso? A melhor definição para sucesso, não há outra. É quando o empenho encontra a oportunidade. Aí o sucesso acontece. Quando o seu empenho encontra uma oportunidade, o Eduardo já falou aqui brilhantemente sobre a oportunidade que você está tendo nesse tempo. Aí o resto é com você. A isso dá-se o nome de sucesso. Um livro chamado Outliers, os Fora de Série, que narra a vida dos homens mais bem-sucedidos do mundo durante todo o percurso da história, fala que ninguém que é bom se faz sozinho. Todo mundo que alcança o sucesso é resultado de 2 coisas: mentoria e esforço. Alguém para dizer faz isso, não faz assim. Você precisa confiar em quem está acima de você por enquanto. Você precisa caminhar com essa pessoa, acreditar nela, entender que há espaço para todos. Mentoria junto com esforço fazem com que nós alcancemos aquele que é o sucesso. Então, como que eu caminho nesse caminho? E é isso que eu quero falar com você de forma breve, entendendo a vida de Josué, entendendo que você tem capacidade de mudar a forma como você enxerga a sua existência. Quando Jesus encontra um homem chamado Nicodemos, depois que ele
transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. As pessoas começaram a seguir Jesus e começaram a crer nele. E aí chega Nicodemos. Nicodemos não era um homem qualquer. Nicodemos era um mais que brilhante. Ele era um desse que vai ganhar o carro aí. Nicodemos era um cara importante. Nicodemos era um príncipe dos judeus, ele era um membro da sinagoga, ele era alguém que entendia muito. E ele chega em Jesus diante dessa sabedoria. E ele chega até Cristo e fala: olha, eu estou sabendo que você tem feito um monte de coisa aí. E eu acredito que Deus está com você, porque senão você não ia estar fazendo isso tudo. E aí Jesus olha para Nicodemos e fala: olha, é o seguinte, ninguém que não nascer de novo pode vir comigo. E aí Nicodemos, do alto da sua arrogância e achando que ele sabia das coisas, vira para Jesus e fala: mas como é que um homem adulto pode voltar para a barriga da mãe? Tem jeito. E Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando a gente estuda esse texto, a gente entende a Bíblia falando de uma mudança de visão. É uma mudança de olhos. O termo grego ali é aitaá para aitová. Vou te explicar. O que Jesus estava dizendo era: olha, Nicodemos, é o seguinte, quem me segue, quem anda comigo, tem uma mudança de visão. Você passa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Você antes tinha aitaá, que são olhos mesquinhos. Todos nós. O DNA do pecado fez isso conosco. Nós temos olhos mesquinhos. E muitas vezes, no mundo atual, nessa época dos coaches, das multiespecializações, nada contra os coaches, acredito muito. Mas a gente acredita que, e muitas vezes quando você olha a sua timeline da sua rede social, você encontra a frase do tipo: tudo que você precisa está em você mesmo, você é o seu dono. Coisas que nós sabemos que não são bem assim. Ninguém caminha sozinho. Ninguém sozinho vai muito longe. E era disso que Jesus está falando, Nicodemos. Se você não mudar a sua visão, o modo de você olhar a vida, os seus olhos mesquinhos, de aitoá para aitová, que são olhos misericordiosos, você não vai conseguir caminhar comigo. Jesus fala de uma metanoia, mudança de mente. Veja bem, às vezes a gente quer viver uma metamorfose. Já viu uma metamorfose? Um casulo vira lagarto, que vira borboleta. A mudança é externa. O DNA da borboleta é o mesmo que tinha no casulo, mudou por fora, mas por dentro está impregnada a mesma coisa. O que a Bíblia fala em Romanos 12, o que Jesus fala da mudança de olhar aqui, é uma metanoia, uma mudança de consciência. Uma forma de organizar a sua história como quem crê no plano de Deus. Você quer que Deus trabalhe conforme um plano? Você pode dizer amém? Deus tem um plano para a sua vida. Você estar aqui hoje faz parte de um plano. Deus não foi pego de surpresa. Nossa, olha lá o Joãozinho. Eu não tinha plano para ele. Então, dia 11 de novembro, vou deixar ele nessa convenção aí, ver o que vai dar. Não! Deus trabalha de acordo com um plano. E para vivê-lo, só a metamorfose não é suficiente. É preciso metanoia. É preciso uma mudança de mente, uma mudança de olhar. De olhos mesquinhos, que antes enxergava a minha vida, o meu mundo, o meu eu, o que eu quero, o meu projeto, o meu sonho, para aquilo que abençoa o todo. Ei, a Bíblia diz que o único motivo pelo qual Deus dá riquezas às pessoas é para que essas pessoas possam abençoar outras. Como é lindo ver pessoas subindo aqui falando dessa cadeia em que eu posso ser melhor do que outra. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego na empresa do meu pai. E eu fui entrevistar uma pessoa. E depois que eu terminei de entrevistá-la, eu falei para ela, tudo bem, eu entendi. Mas onde você quer chegar? Ela olhou bem nos meus olhos e falou: no seu lugar. Eu falei: ousada, né? Mas a minha vontade era de, na hora, bater um carimbo e dizer: contratado. Você está contratado, porque é uma mudança de visão. Eu não mudo só o que eu sou por fora. Não é só um barulho que vai acabar no final de semana. É uma forma de olhar quando você voltar para sua casa, para o seu estado, para as suas metas na segunda-feira. Josué teve que fazer essa metanoia para conseguir levar o povo, para conseguir conquistar o povo. Zambellini, para viver e para sobreviver, dentro de tudo isso que eu te contei, teve que fazer todo esse trajeto de sobrevivência, de resiliência. Então, rapidamente eu quero ver com você aquilo que você pode fazer, qual é a sua parte. Entendendo que o plano de Deus é perfeito e não muda.
e que Deus não tem filho preferido. Você pode dizer amém? Deus não tem filho preferido. A diferença entre aqueles que alcançam tudo de Deus e aqueles que ficam na forma original de como Deus fez são os olhos. Alguns não querem nascer do Espírito, não querem ter uma mudança de mente, não querem passar a olhar as coisas como Deus olha. E esses estagnam. Mas aqueles que ousam, aqueles que obedecem, aqueles que seguem um plano e mais, aqueles que fazem a sua parte, eles alcançam os lugares mais altos. Então o que eu posso fazer para ser o profissional que eu sonho ser, para prosperar no que eu quero, para transformar o que deu errado em coisa certa? Às vezes você está aqui, mas você está ouvindo isso tudo e pensando, uma sensação diante de um aparente insucesso. Você está falando, gente, estou vendo esse povo falar de brilhante, ouro, prata, mas eu estou vendo que eu sou a pessoa errada, no lugar errado, fazendo o que eu não quero e recebendo menos do que eu mereço. Essa geralmente é a máxima da pessoa infeliz. Eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada, ouvindo coisas que eu não quero e recebendo menos do que eu mereço. Já viu o profissional insatisfeito? Colaborador insatisfeito, nada está bom para ele, nada está bom. Ah, não, agora é a nova visão, é assim. Alguns, o Eduardo falou, olha, é Recife agora. É lá porque é lá que tem mais gente. E aí você está pensando aí, se fosse na Paraíba era muito mais fácil, né? Minha amiga fulana não consegue ir, porque a visão é estreitada. Como eu posso fazer a minha parte, entendendo que Deus já fez tudo? Só te contar uma coisa, segundo uma pesquisa de Harvard, os formandos de um MBA específico, que analisou alunos de uma mesma sala, que tiveram a mesma educação e a mesma formação, e tiveram resultados completamente diferentes depois que se formaram. Essa pesquisa foi ver o que aqueles alunos tinham feito de diferente. Só para você ter uma ideia, Jordão falou um pouco sobre isso aqui, eu quero reforçar com essa pesquisa. O objetivo era criar um denominador comum. Entender por que algumas pessoas chegam no topo e outras ficam na vida mediana. Sempre, uma vida medíocre. Para a gente usar a completude da ideia. Você está no meio, nem lá, nem cá. Ah, não era isso, mas por enquanto está bom. Não alcancei o que eu queria, mas já está bom. Sabe aquelas pessoas que estão sempre na média? Elas nunca ousam mais. Elas nunca vão além. E essa pesquisa de Harvard, pediu para que esses alunos fizessem um projeto dos próximos 10 anos e trouxessem esse projeto escrito. Somente 3% dos alunos da turma escreveram essas metas. 3%. Pegaram e cumpriram a tarefa. Outros 10% não escreveram, mas pensaram. Chegaram na pesquisa e disseram, olha, eu não escrevi, mas eu pensei. O resultado disso é que 10 anos depois, esses 3% que cumpriram a missão e escreveram onde queriam chegar, estavam 20 vezes melhores e mais bem colocados no mercado de trabalho do que esses 10% que tinha pensado e 30 vezes mais bem colocados no mercado de trabalho do que aqueles que nem pensaram e nem escreveram. Você entende o que eu estou dizendo? Se você tem um sonho, você precisa colocá-lo perto de você. O que eu quero? Eu quero ser brilhante. Prega brilhante no seu banheiro, prega brilhante. Sara, isso é neurolinguística, é autoajuda, é estratégia de coach. Não, minha irmã. Quanto mais sentidos você utiliza para absorver um conteúdo, mais interiorização desse conteúdo é possível. Então, se eu estou tomando banho, eu estou vendo o meu foco. Se eu estou dirigindo e eu estou vendo o meu foco, eu viro para o lado e está escrito brilhante. Eu chego no meu ambiente de trabalho, está escrito brilhante. Eu abro a minha Bíblia para ler, está escrito brilhante. Eu chego na escola do meu filho e olho para ele tem um brinde brilhante. Estou brincando. Mas quanto mais você tiver acesso àquilo que você quer chegar, quanto mais você materializa, tem gente que nem sonha, não projeta. Deus trabalha com projetos. A palavra de Deus diz em Jó, tudo aquilo que projetares no Senhor, isso te irá bem, a luz brilhará no seu caminho. Qual o seu projeto? Qual o seu projeto? Quero te ajudar a fazer isso, a projetar, a concluir, fazendo a sua parte certo, de que Deus fará a dele. Em primeiro lugar, se você quer alcançar o sucesso, entendendo que o sucesso é o encontro de preparo com oportunidade, você precisa entender que o que traz resultados diferentes
é a sua mudança de comportamento. Você já viu que geralmente a gente reclama daquilo que a gente é? A pergunta é muito simples. Você é a pessoa que você gostaria de ter ao lado? Se todas as pessoas com as quais você convive fossem exatamente iguais a você, você teria mais problemas ou menos problemas? Você é o seu melhor? O sucesso impregnado, ele começa na compreensão de que eu posso dar o meu melhor, e isso é uma decisão. Jesus olha para Josué e fala: Josué, não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. John Locke diz que aquilo que te preocupa te escraviza. Vou repetir: o que te preocupa te escraviza. Foi por isso que 3 vezes Jesus olha para Josué e fala: Josué, tem de bom ânimo, não temas. Você sabia que os teólogos afirmam que na Bíblia tem 365 não temas? Um para cada dia do ano. Porque Deus sabe que aquilo que te preocupa te escraviza. Aquilo que tira o seu sono te torna escravo. E não é esse o objetivo. O sucesso faz o processo contrário. Ele te liberta para ir além. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde é isso. Estabeleça formas de encontrar o sucesso. Fazendo a sua parte. Se preparando. Porque as oportunidades surgem. Se você está aqui, já tem um monte de oportunidade escancarada à sua porta. Então o sucesso vai chegar quando o seu preparo estiver aquém, junto, ao encontro dessa oportunidade. Segundo lugar, quer alcançar sucesso? Quer mesmo em meio à crise prosperar? Esse foi o contexto de Josué. Se a gente fosse trazer a realidade do Brasil para cá, a gente nem falava em marketing multinível. A gente nem falava disso. Mas é na crise que surgem os grandes heróis. É no meio da crise que se levantam as grandes mentes. Foi assim na vida de Josué e será assim na sua história também. Segundo lugar, se você quer gerar essa trajetória rumo ao sucesso, estabeleça metas. Mel Gibson, no filme O Patriota, diz: mire pequeno e acerte pequeno. Você já viu que tem gente que nem começou, já quer ganhar o carro ali? Antes de você ser brilhante, você tem que ser ouro. Antes de você ser ouro, você tem que ser prata. Há um caminho a se percorrer. Você escolhe se você é tartaruga ou lebre, mas o caminho vai ter que ser percorrido. E as metas precisam ser estabelecidas. Quem faz isso é você. Não é Deus quem estabelece as suas metas. Deus organiza a trajetória de Josué. E ele fala: Josué, da onde pisa o seu pé até a planta do mar Egeu, aonde seus olhos podem ver, esse é o caminho. Agora a forma como você vai chegar lá é você que vai estabelecer a meta. É você quem vai fazer. Deus fala o que ele deve fazer e onde ele deve chegar. Mas como chegar lá, é Josué quem tem que tomar a decisão. Foi assim na liderança de Moisés. Foi assim na liderança de Esther. Esther ora, convoca um jejum do povo. Começa a clamar a Deus por uma direção. Mas é ela quem estabelece o que deve ser feito. Ela quem diz: eu vou no rei, se eu perecer, pereci. A meta era dela. E o realizar era de Deus. Quer chegar no sucesso? Entenda que o que te preocupa te escraviza e você deve traçar metas. Terceira coisa que eu quero deixar para você é: confie em si mesmo. John Maxwell diz que o fracasso não é uma pessoa, ele é um evento. Querido, um erro na vida não é uma vida errada. Você pode dizer amém? O fracasso não é uma pessoa. Tem gente que adora dizer que ele é a personificação do fracasso. Já viu? Ah, para mim nada dá errado. E essas pessoas gostam de falar no diminutivo. Elas falam assim: não, porque eu sou um coitadinho, eu sempre fui. Não, é porque na minha vidinha as coisas sempre foram mais dificinhas. E elas implementam no outro uma noção de coitado. Isso não cabe em quem está pensando grande. Isso não cabe em quem está indo para Canaã. Isso não cabe quem sabe que tem um Jordão para cruzar, para chegar lá. E que você precisa fazer a sua parte. Existem alvos, o negócio está aí. Eu me lembro uma vez, meu pai está aqui, fica em pé aí, pai. Esse lindão aqui é meu pai, ó. Meu pai tem uma história muito linda. Meu pai é o 5º filho de uma família de 9 filhos. E quando a minha avó estava grávida do 9º, ela ficou viúva.
E eles moravam em Pontalina e vieram para Goiânia, sem direção, sem casa, sem rumo, sem lenço, sem documento. E aos 4 anos de idade, o meu pai começou a engraxar sapatos nas ruas para vender, para trazer dinheiro para casa, junto com os irmãos mais velhos que ele tinha. E uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, muito ralada, né? Sem pai, com uma mãe que tinha que ser pai e mãe, manter a ordem, criar filhos honestos, e era tudo muito difícil. Enquanto a minha avó era viva, ela sempre dava esse testemunho. Ela falava: Sara, o seu pai era o único que vinha e entregava o dinheirinho do engraxado do dia na minha mão. A quem você tem honrado? Isso fala de onde você vai chegar. Honra é agregada a sucesso. Enfim, meu pai foi crescendo, e entre tantas outras coisas, a gente escutava tantas histórias quando minha avó ainda era viva. Ela falava: uma vez seu pai queria estudar e a gente não tinha um centavo. E ele foi no Ateneu Dom Bosco, pediu uma reunião com o diretor, um menino magrinho, miúdo, de 11 anos, falou: moça, eu estou aqui porque eu quero estudar nessa escola, mas eu não tenho um centavo, então você me dá uma bolsa? E aí ele conseguiu comprar uma caixa de lápis de cor e conseguiu 1 ano de bolsa no Ateneu. Enfim, o tempo foi passando, meu pai se torna garçom, começa a servir pessoas. E nesse meio tempo, ele trabalhando de garçom na pousada do Rio Quente, o dono de uma imobiliária que chamava Verbo, aqui em Goiânia, só tinha 2 imobiliárias, a Verbo e a Encol. E ele estava servindo a mesa ali, e o dono dessa Verbo falou assim: olha, você tem tino para o negócio, você tem tino para venda, me procure em Goiânia, que eu quero te dar um emprego de corretor de imóveis. E o meu pai então volta para Goiânia e procura o cara, falou: sou eu aqui, ó. E a minha mãe conta que nessa época ele magro, alto, pobre, miserável, tinha um centavo para nada. Ela saía com ele, ficava a noite inteira comendo uma pamonha e um guaraná, porque não tinha dinheiro para 2 guaranás e 2 pamonhas. E aí ela disse que ele passava em frente a um prédio e falava assim: eu ainda vou construir um desse. E ela pensava: nossa, coitado, onde que eu estou amarrando meu jegue? Esse cara é louco. Para resumir uma história super comprida, meu pai, dentro de muito pouco tempo, se torna o maior vendedor da Verbo. Começa a ser desejado pela Encol, que era a maior imobiliária de Goiânia. A Encol faz uma proposta, ele vai para a Encol, e dentro de pouco tempo ali, isso eu já era vivo, eu me lembro, começavam a chegar brindes lá em casa, porque rapidamente meu pai já fez parte da elite de corretores de imóveis da Encol. E aí começavam a chegar televisão, chegava geladeira, chegava coisas na minha casa. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu estou com 35 hoje, então não vou fazer conta não, mas há alguns 20 e poucos anos, meu pai abre a imobiliária dele, Máximo Imóveis. E para terminar de te contar uma história, com quase 40 anos de mercado, hoje, dentro de tantos condomínios verticais, meu pai não construiu só em prédio, só dentro de Goiânia são mais de 20. Fora do estado, Palmas, Belém, Mato Grosso, Tocantins, são, além de prédios horizontais, lançamentos verticais, condomínios de chácaras e tantas outras coisas. E às vezes, né, pai, é uma história de muito orgulho, como a história do pastor Itamar. Ele me falou ali agora, falou: Sara, você não vai conseguir apagar o buraco emocional da sua alma de não ter visto eu falar. O que eu estou querendo te dizer é que histórias de sucesso são histórias reais. Mas você precisa sonhar. Você precisa estabelecer metas claras. Para onde eu vou? Como eu vou chegar até lá? Como eu vou me planejar? A quem eu vou honrar? A quem eu vou honrar? Quem vai colher do fruto do meu trabalho? Quando eu olho para o pastor Itamar, quando eu olho para a vida do meu pai, e para a vida de grandes homens do sucesso, nós encontramos na vida dessas pessoas um mesmo sentido para o sucesso. O poder de abençoar outras pessoas. Todas as pessoas que encontraram sucesso na Bíblia foram pessoas adaptáveis. Foram pessoas que tiveram que se reorganizar diante de uma circunstância. A adaptabilidade fala de pessoas que alcançam degraus mais altos. Gente rígida não chega em lugar nenhum. E por mais que você se ache sábio, você ainda tem coisas para aprender. Ou por mais que você pense ser tolo, você tem algo a ensinar. Sabedoria é uma correta aplicação do conhecimento. Simples assim. Nós vivemos uma geração que conhece muito, mas que é pouco sábia.
Nós vivemos da era da informação veloz, mas de pessoas cada vez menos capazes de utilizar aquilo que são informadas. Você é adaptável. Você consegue se organizar. Não deu certo desse jeito, vai do outro. Não tem essa coleção, vai a outra. Não tem esse, vai aquele. Já viu um bom vendedor? O cara vende até urubu voando. E vende mesmo. Meu pai tinha um sócio, ele faleceu alguns anos atrás. Mas ele tinha uma velocidade da venda que ele intrigava a gente. Uma vez, nesse mesmo plantão, ele chegou. Sentou na minha mesa e começou a fazer graça. Ele era um homem de muitas graças. De repente, para um carro importado na porta e desce um homem. E chega e cumprimenta ele. Fala, e aí, fulano, tudo bem? Aí ele falou, vamos lá no decorado comigo. E aí, esse sócio do meu pai virou para ele e falou, vou não. Pode entrar, a porta é aí. E a tabela é essa aqui, ó, pá. A hora que eu vi ele fazendo isso, eu falei, como é que é? Você não vai acompanhar seu cliente, você não vai apresentar para ele. Ele falou, Sara, ele que é beneficiado de comprar uma obra minha. A vontade é dele, o privilégio é dele de morar aqui. Você já viu uma coisa que mais irrita a gente do que vendedor desesperado? Aquele corretor que chega a te implorar para você comprar dele. Sabe o que é? Eu estou precisando tanto esse mês. É o contrário. Você é a bênção. Amém? Hey, o nome Marca da Paz, ele é profético. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que existem dois tipos de paz, a paz com Deus e a paz de Deus. Paulo diz, e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo diz aos romanos, justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. Antes de Jesus, ninguém tinha paz com Deus. Mas depois dele, nós tivemos paz com Deus. E quando você vive uma vida com Jesus, você tem paz que excede o entendimento. Você leva o nome dessa paz no peito. Amém? Uma pessoa, quando adquire aquilo que você vende, meu irmão, ele está declarando a quem ele pertence. Jesus não precisa da minha e da sua propaganda. Não é isso. Mas você pode acreditar que há um jeito diferente de falar de Jesus. E é esse jeito que você representa. Essa paz que Jesus pode dar. E você pode, ao pegar suas camisetas, falar, Deus, em nome de Jesus. Que cada pessoa que vestir uma roupa dessa, que comprar um boné, que usar essa cueca, que usar essa calcinha, cada pessoa que comprar um vestido, uma saia como essa, que essa pessoa possa receber a sua paz. Querido, ser profético, há poder na sua palavra. Você vende marca da paz. Você pode dizer amém? Marca da paz. Seja adaptável. Ah, mas eu só gosto de alaranjado. Meu irmão, isso é porque você não conheceu Marsala. O nosso lançamento novo é Marsala. Esse negócio de laranja não funciona mais. Agora a cor da moda é Marsala. Se você não quiser Marsala, eu tenho rosa, tenho verde, eu tenho azul. Adaptável. É muito fácil vender aquilo que a gente acredita. Você acredita naquilo que você está fazendo aqui? Eu quero terminar, porque o meu tempo também já era, te dizendo que se você quer alcançar o sucesso, é preciso ser consistente. Consistência está muito aliada a uma outra coisa que a nossa geração tem muito pouco: paciência. Você é alguém paciente? Só pessoas pacientes têm consistência. Você já viu que a gente tem pressa de tudo hoje? A gente não tem paciência de nada. A gente não quer esperar a fila do banco. A gente quer furar a final de trânsito. A gente quer comer tudo fast food, porque a gente não tem tempo. A gente não quer pegar fila de voo de avião. A gente não quer esperar. Esses dias, minha esposa e eu estávamos fazendo uma ponte aérea. E aí choveu muito na cidade que a gente estava e o aeroporto fechou. E aí começa um povo surtar, né? O povo surta, entra em surto psicótico. E eu olhava aquilo, comentava com o Célio e falei, eu não consigo entender uma coisa como essa. Como que a pessoa não entende que se o aeroporto está fechado é porque a vida dela vai correr risco se o avião levantar? E se ela quiser chegar em casa, ela tem que respeitar a lei do plano aéreo. Não tem jeito. Isso é ser consistente. É entender que às vezes a minha paciência vai determinar o lugar de sucesso que eu vou chegar. Você é uma pessoa consistente? Ou você é daqueles que tudo roda baiana? Não, eu não tenho paciência mesmo. Ó, foi até no meu limite de paciência. Já viu? Tem gente que acha bonito falar. Não, ó, perdi a paciência com esse aí. Desiste desse vendedor. Já pensou se Deus desistisse de você?
Jesus tem paciência conosco. Ele é consistente. E Ele é o padrão. Ele é o maior padrão de sucesso. Ele é o lugar para onde nossos olhos devem olhar. Ele é o lugar para onde nós devemos ir e ficar tranquilos. Abraham Lincoln diz: só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Qual o seu objetivo com as pessoas? Você ajuda? Ou você critica só porque não tem nada para dizer? Existem pessoas que perdem grandes oportunidades de ficar calados. E no nosso ambiente, no ambiente do marketing multinível, enquanto você não entende que para você crescer, você não precisa derrubar ninguém, o seu sucesso não chega. Tem gente que acha que para ele crescer, ele precisa diminuir alguém. Com Deus não funciona assim. Com Deus, todas as pessoas têm possibilidade de chegarem no mesmo nível. Você só precisa ter consistência e entender que só tem o direito de criticar quem vai ajudar. E eu termino dizendo que se você quer alcançar o sucesso, assuma riscos. Ah, Sara, isso não é comigo não, viu? Esse negócio de risco, não gostei. Toda pessoa que alcançou o sucesso assumiu um risco. É mais ou menos fazer uma coisa por dia que te assusta. Sabe aquelas coisas que dão medo na gente? Uma das coisas que a nossa geração mais conhece é o medo. A gente tem medo de casar, medo de separar, medo de viver, medo de morrer, medo de sair, ser violentado, medo de ficar em casa e perder a festa. A gente tem medo de ter filho porque o mundo está ruim, tem medo de ficar sem filho e ficar sozinho. A gente tem medo de ficar rico e os outros explorar a gente, tem medo de ficar pobre, passar fome. A gente tem medo de tudo o tempo todo. E o medo, sabe qual é o problema do medo? O medo não é só um sentimento. A Bíblia fala que o medo é um espírito. Espírito de medo. É algo que impregna, é algo que é contrário à fé. Quem tem medo de tudo não assume risco em nada. Ah, não vou não, viu? Esse negócio é muito difícil. Esse negócio de meta, de ter que colocar gente, é muito complicado, não quero assumir esse risco não. Já pensou se Josué virasse para Deus e falasse: Deus, ó, arruma outro, que eu não quero cruzar Jordão nenhum. Não estou interessado nessa Canaã. Mas Josué traz a responsabilidade para ele e assume o risco. Entenda algo da parte de Deus nessa noite. A sua ação cura o seu medo. Eu vou repetir. A ação cura o medo. A única forma de vencer o medo é enfrentando-o. Do que você tem medo? Og Mandino escreveu um livro que se chama O Maior Vendedor do Mundo. E nesse livro, ele fala como começar um dia de uma forma otimista, positiva. E Og Mandino diz: olha, se você quer começar o dia otimista, quando você acordar, pega o melhor jornal da sua cidade. Mas não começa a ler ele pela página de esportes, não, porque pode ser que seu time está perdendo, você não vai gostar. Também não começa pelas páginas políticas, porque a situação do seu país pode juntar as melhores e você vai se entristecer. Também não vai ler as páginas policiais, porque pode ser que você fique abalado. Se você quer começar o seu dia otimista, pega o melhor jornal da sua cidade e começa lendo o obituário. O nome das pessoas que morreram na sua cidade naquele dia. Enquanto você estiver lendo, você vai ter uma grata surpresa. O seu nome não está lá. E porque você está vivo, há uma oportunidade de Deus para você no dia de hoje. Há um tempo de colher. Há um tempo de melhorar. Tem um provérbio chinês que diz que o menino estava cortando lenha, cortando lenha, cortando lenha. E aí passa um viajante andando a pé e fala: menino, há quanto tempo daqui fica a próxima cidade? E o menino calado, cortando lenha. O viajante de novo fala: menino, quanto tempo daqui fica a próxima cidade? O menino olhou para ele, baixou a cabeça e continuou cortando lenha. Pela terceira vez o viajante falou: menino, há quanto tempo daqui fica a próxima cidade? O menino olha para ele, abaixa a cabeça e continua cortando lenha. E aí o viajante pensa: deve ser surdo, deixa para lá. E ele começa a andar. E a hora que ele começa a andar, o menino diz: há 2 horas daqui. E o viajante falou: não estou te entendendo, por que você não falou antes? Ele falou: porque eu precisava saber como você caminhava. Há quanto tempo de você está o seu alvo? É você quem decide a caminhada. É a forma como você anda que vai dizer há quanto tempo você está do seu sucesso. Você pode se colocar de pé que eu quero orar por você. Josué chegou em Canaã. Josué chegou na terra prometida, uma terra que emanava leite e mel.
aonde era o plano perfeito, aonde era a materialização do sucesso. E o seu? Qual é a sua Canaã? Há um Jordão para ser atravessado. Ninguém chega em Canaã sem passar pelo Jordão. O pastor Itamar disse que há literalmente um Jordão para se atravessar. Mas depois do Jordão tem Canaã. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Esse Jesus que nós estamos falando aqui não faz parte de uma teologia utópica. É um Jesus que conhece você, que te fez, que te ama e que te chama hoje para ter foco, para ser adaptável, para estabelecer metas, para ter disciplina, para ser responsável. Porque o resto é com Ele. Deus age no âmbito do sobrenatural, mas o natural é você quem tem que fazer. Deus age no âmbito do impossível, mas o possível é com você. Em 2 segundos, imagine aí qual é o seu alvo direto. Você não quer terminar o ano de 2017 sem essa meta que você vai pensar agora. Estabelece ela aí no Senhor e assuma o compromisso de fazer a sua parte. Ter disciplina, ser responsável, manter metas, ser focado, ser adaptável. Não criticar. Como você quer terminar o ano de 2018? Ainda tem aí 40 e alguns dias, quase 50. Dá tempo de você fazer muito. Até Recife 2018. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te adorar pela vida da Marca da Paz. Deus, quero te louvar pela vida do pastor Itamar, da pastora Valdirene, a vida do Guilherme, Deus do Eduardo, da Rebeca, Deus do Felipe, da Maria Luísa, essa família que te ama, que te serve, que te conhece, que se rende, que te prioriza. Pai, eu te louvo porque nesse tempo o Senhor tem permitido essa expansão linda. E nós sabemos que muito mais o Senhor fará, porque é o teu nome que é engrandecido a cada lugar que a Marca da Paz alcança. Pai, a nossa oração é que o Senhor continue jorrando sobre eles rios de águas vivas. Porque aquilo que o Senhor tem derramado sobre ele tem abençoado a nossa nação. Tem abençoado cada um desses estados aqui representados. Tem abençoado cada família que está aqui representada. Cada pai, cada mãe, cada jovem, cada profissional. Cada mulher que está estabelecendo metas com o Senhor agora. Pai, o Senhor esteve com Josué no Jordão. O Senhor esteve com ele até a chegada de Canaã. Porque o Senhor tinha um plano. Como o Senhor tem um plano para a vida de cada um aqui de forma individual. Ô Pai, mas alguns deles precisam cruzar Jordão antes de chegar em Canaã. A nossa oração é que, como o Senhor foi com Josué, o Senhor seja com cada um aqui. Ô Deus, e que a participação nesse marketing multinível da Marca da Paz possa trazer não só uma prosperidade financeira para a vida do teu povo que está aqui representado, mas muito mais que isso. Possa trazer sobre eles a capacidade de serem abençoadores, de abençoarem outras pessoas, de concretizarem sonhos, de espalharem o teu reino através daquilo que eles vendem. Ó Deus, em nome de Jesus, vai de encontro ao sonho de cada um agora, das metas declaradas. Ajuda aquele que está fraco, aquele que não tem disciplina, aquele que não tem consistência, o impaciente, aquele que tem dificuldade de estabelecer metas, aquele que não acredita mais. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer metanoia nessa hora. Ó Deus, só metamorfose não adianta. Muda a mente, muda os olhos. Transforma, Deus, olhos mesquinhos em olhos misericordiosos. Para que o nome do Senhor seja, Deus, cada vez mais glorificado neste lugar. Guarda essa empresa, Deus. A fábrica, os negócios, a família, os relacionamentos dessa casa. Oh Deus, e que a tua vida, a tua paz continue sendo estabelecida na família do pastor Itamar, para jorrar no Brasil. E onde quer que a Marca da Paz alcance. Obrigado por essa primeira conferência de tantas outras que nós teremos. Deus, para a alegria desse povo, das pessoas que virão, mas muito mais, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da Marca da Paz. Obrigado, Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Sucesso, em nome de Jesus.